Nós temos o prazer de receber, mais uma vez, o Alexandre Hecker, que é cientista político, mestre e doutor em História Social pela USP e é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor Hecker já esteve conosco em outras ocasiões e agora nós vamos tentar fazer uma análise mais distante dessa análise que a gente teve dos vereadores. Os vereadores que a gente ouviu, vereador Paulo Fiorilo do PT, presidente do PT municipal, vereador Alfredinho também do PT, que é líder do PT aqui na casa. A gente ouviu o vereador Mário Covas Neto do PSDB, acabou de sair daqui, e ouvimos também o vereador José Américo, que inclusive foi eleito deputado estadual, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que também é do PT. Ainda nessa tarde nós teremos outros vereadores de outras legendas para dialogar com você, para dar a você uma visão disso que aconteceu. Inclusive vereadores que formaram a base de apoio à candidata Marina Silva aqui em São Paulo. Professor Hecker, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem? O prazer é meu, tudo bem. Estou entusiasmado com essa possibilidade de tornar a política algo do cotidiano das pessoas. Nada como um dia após o outro na política brasileira, hein, vereador? E as eleições... Professor... Pois é, não sou vereador, Isso. sou professor. Nesse sentido, eu tenho que adotar aqui, refrear o meu espírito mais partidário e fazer comentários que sejam maximamente isentos. Embora em política isso não exista, de forma absoluta não existe. Claro. Porque todos nós temos opiniões e, às vezes, algum comentário pode se correlacionar às minhas aspirações. Claro. Por exemplo, eu acho que é um momento do Brasil mudar. E nesse sentido, o que eu disser provavelmente terá esta marca da tentativa de vermos outra situação. Eu estou seguindo mais ou menos aquilo que eu vi em junho de 2013, nas ruas de São Paulo, do Recife, de Brasília, aquele movimento tão bonito, né, que até apareceu assim aquelas imagens de sombras de pessoas que estavam ali no Congresso. Belíssima Nossa, foto. Uma foto lindíssima aquela, né, mostrando que lembrando até um pouco assim aquela ideia do mito da caverna, do Platão, Sim. que está na origem da filosofia, a ideia de que as pessoas conhecem as coisas a partir de impressões e não do conhecimento da própria realidade. Enfim, a política tem a ver com todas essas coisas do nosso dia a dia e para um professor esse momento é fundamental. Professor, qual é o recado que emerge das urnas a partir dos números consolidados de ontem? Agora não estamos mais falando de pesquisa eleitoral, nós estamos falando de realidade eleitoral. Qual é o recado que emerge das urnas? É verdade. Veja, nós passamos por aquele período em que parecia que a candidata Marina Silva, que se dizia uma terceira via, ela arrebanhava a maioria dos votos, ela chegou a ter intenções de votos no nível de 40%, isso era um número muito grande. Mas, e voltamos à, entre aspas, velha polarização PSDB-PT. Estamos agora diante dela. Mas eu acredito que a expectativa de mudança, como eu dizia antes, é aquela que mais deve caminhar no Brasil. Eu imagino que, por conversar com os jovens, por falar com alunos, rapazes e moças de 17, 18, 19, 20 anos, por aí, que são boa parte dos nossos alunos na universidade, eles têm uma decisão de voto que é bem nesse sentido, quer dizer, pelo que eu pude perceber ali, pela minha enquete, bem no sentido da mudança. Parece que o governo do PT vai sofrer mais porque ele representa uma espécie de continuidade. A presidente Dilma não soube, creio eu, se apresentar como uma possibilidade de mudança. Como analista, se o senhor estivesse à frente das campanhas de Aécio e de Dilma, quais seriam as medidas iniciais que o senhor tomaria nesse momento? Difícil essa questão, porque entre os salários dos professores e dos marqueteiros tem uma bela diferença. Um belo hiato. É belo hiato. E talvez isso signifique a capacidade deles de intervir de fato na opinião pública, coisa que os professores muitas vezes não têm. Não é? Não, eu tenho a impressão que a Dilma deveria tirar o
casaquinho vermelho dela. Simbolicamente, isso significa que ela buscasse representar um número maior de eleitores que não aquela militância mais específica do PT. Descaracterizar um pouco e, sobretudo, sair, talvez, da sombra do Lula. Imagino, eu faria alguma coisa assim, alguma coisa que tornasse ela uma representante dos brasileiros em geral e não de um projeto específico de governo, 20 anos de governo, como diziam alguns próceres do PT. E no caso do Aécio, eu tenho a impressão de que ele deve intensificar, valorizar a história do partido, a história do Fernando Henrique Cardoso, porque não é assim uma herança maldita, de fato, como em algumas vezes se apresentou. Eu diria que o Aécio deve valorizar Mário Covas, Fernando Henrique, esses homens que, em São Paulo, fizeram a história da democracia paulista. Agora, esses homens não fazem parte sequer, professor, o senhor dá aula em faculdade, o senhor sabe disso, sequer dessa geração que está chegando às urnas. E isso é o mais desafiador. Porque a gente fala da importância do governador Mário Covas, que foi exilado, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Lula, de lideranças do PT, do PSDB, de Leonel Brizola. A gente cita Leonel Brizola numa sala de aula, as pessoas não sabem quem foi Leonel Brizola. Imagine que eu vivo uma situação incrível. Quando eu dava aulas no colegial, há tempos atrás, no tempo da ditadura, eu era proibido. O meu diretor me chamou a atenção e me ameaçou com demissão, porque eu citei o nome Leonel Brizola na classe. E eu falava da Carta Testamento do Getúlio. Hoje, o Leonel Brizola, como você disse, e a Carta Testamento são assuntos desconhecidos da grande maioria. Então, de uma situação em que aquilo era uma ferida aberta para uma situação que é absoluto desconhecimento, é até algo parecido, porque significa que nós, professores, e de alguma maneira os comunicadores também, não têm tido muito sucesso ao incentivar as pessoas, os alunos, as pessoas comuns, a participarem mais do processo político, né? Nós falhamos em alguma coisa. No Brasil, por exemplo, a gente tem muitos poucos programas, claro, vocês aqui fazem um papel excelente nesse sentido, mas nas outras emissoras, nas grandes emissoras, a política está escondida. A política é algo que parece enfadonho para a maioria das pessoas. Isso não é assim na Europa, isso não é assim nem nos Estados Unidos. Então, professor, nós falhamos, eu acho que a frase do senhor é muito feliz, também porque, ainda no auge do regime militar, uma das primeiras preocupações daqueles que estavam no poder foi vetar o ensino de filosofia. A gente sofre de um mal que escola pública é sinônimo de sala pintada e de quadra poliesportiva com trave e com redes. Isso é uma escola pública. Não importa se tem biblioteca, se não tem biblioteca, e não importa a qualidade da aula que se tem ali. O candidato que tentou desafiar essa lógica, o candidato do PDT, Cristóvão Buarque, dizendo que a educação é o primeiro e o maior dos males, teve 1% dos votos. Leonel Brizola, quando criou os CIEPs, conseguiu fazer uma carreira política muito interessante, mas os CIEPs em si chegaram a ser motivo de chacota em parte, inclusive da imprensa e da opinião pública brasileira. Darcy Ribeiro brigava com os números em relação à participação da educação no Brasil. E agora? Pois é, e os CIEPs foram reproduzidos aqui no tempo da Marta Suplicy, não é? Com o nome de céu. Com o nome de céu. Então, evidentemente, a educação é o nosso grande problema, não é? E nós temos hoje um problema seríssimo aqui na Prefeitura de São Paulo, nós estamos na casa, não é, que cuida dos assuntos municipais. Foi uma grande vitória colocar todas as crianças, ou quase todas, um percentual imenso de alunos dentro do ensino. Esse desafio foi satisfeito, e não foi satisfeito por um partido ou por outro, mas pelo governo, pelo Estado brasileiro em geral. Agora, nós precisamos mexer na qualidade da educação. Você tem toda a razão. Eu tenho, tanto a minha mulher quanto a minha filha, eram professoras do ensino municipal. Elas foram
obrigadas a se exonerar, porque os alunos... Havia um total desmando na sala de aula. O professor perde dos 50 minutos, 45, tentando fazer com que os alunos sentem, sequer prestem atenção, mas que sentem, eles não sentam mais. Isso, nós estamos vivendo o caos educacional, que se reflete na política. Depois nós vamos ver gente que faz, como agora fez, um nível de abstenção até então desconhecido. Excelente o que o senhor está dizendo, até um assunto que nós não trouxemos para cá ainda. 19% dos brasileiros optaram por não cumprir algo que, discuta-se a lei, mas é compulsório, é, portanto, obrigatório. 1 a cada 5 brasileiros não foi votar ontem. Isso é resultado de uma parte, evidentemente, desse processo educacional que rejeita a inserção da política no cotidiano das pessoas. Porque você sabe melhor do que eu, em política não existe duas posições, ou você se interessa por ela ou ela se interessa por você. É que eu achei, professor, que nessa campanha especificamente, eu acho que nisso que o senhor falou da Dilma tirar o casaco vermelho, em determinado momento dessa campanha, a gente reviveu, em especial naquilo que a candidata Luciana Genro trouxe como contribuição ao debate ou não, um pouco dos ideais de luta de classe. Quase que em alguns debates eleitorais a gente migrou para algo como oprimido versus opressor. É verdade, tem toda a razão. Eu assim avaliei também. Eu penso que especificamente 2 candidatos fizeram o discurso didático, a gente poderia pegar os discursos deles e montar aulas para mostrar como é que se pensa ideologicamente. A Luciana Genro, um pouco o Eduardo Jorge, mas ele faz um papel de uma esquerda já refeita, já remodelada, etc. Não, o pastor Everaldo. Pastor Everaldo é o liberal clássico do século XVIII. Adam Smith, é aquele pensamento do Estado mínimo, etc. Isso. Ele serve exatamente como contraponto perfeito da Luciana Genro. É verdade, é verdade. E é uma boa forma de tematizar. Eu queria saber qual é a projeção que o senhor faz em relação ao debate nesse segundo turno. Teremos um debate que vai ser calcado no vocês, PT, acabaram com a Petrobras, vocês, PSDB, construíram um aeroporto numa fazenda com dinheiro público. O debate vai se resumir a isso, nós vamos discutir novo Congresso, nós vamos discutir agenda política, nós vamos discutir o isolamento do jovem, como mostra uma pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política que mostra o distanciamento do jovem em relação a questões políticas. Qual vai ser a toada, o ritmo, o embate nessa eleição? Parece que não só esses candidatos à presidência, mas parece que todo o grupo de políticos do país não prestou atenção para o recado de junho de 13. Nós precisamos de uma reforma política. É preciso discutir se vamos adotar o voto distrital, o financiamento público das campanhas, é preciso identificar qual a posição, como as doações das empresas ocorrerão. Enfim, é preciso pensar numa reforma política como ela foi exigida pela população. Talvez a gente esteja esgotando uma possibilidade republicana de reorganizar o Estado e de fazê-lo de forma pacífica e civilmente. No futuro, essas reivindicações provavelmente serão mais... elas serão expressas de uma forma talvez mais radical. Eu temo por isso. Agora, justamente por causa desse temor, eu imagino que a gente pudesse ter uma discussão agora muito mais aprofundada entre o Aécio e a Dilma. Pudesse, então, até tem tempo para isso, né? Eles terão mas aí tempo. O senhor está usando em algumas das respostas o futuro do pretérito. Pois é. Mas não podemos... E o futuro puro e simples? O senhor acha que vai ter essa discussão? Como dizem, o futuro, de fato, a Deus pertence. A Deus pertence. A gente pode criar hipóteses. Marina Silva e a nova política. Se Marina aderir ao PSDB, qual é o efeito? Se Marina aderir ao PT, qual é o efeito? Se Marina se mantiver neutra, para muita gente essa neutralidade pode significar omissão, qual é o efeito no cenário eleitoral? Eu assisti ontem o discurso que ela fez e que já foi um indicativo de apoio, pelo menos dela. Ela fez questão de separar PSB de rede no discurso que fez.
Ela, inclusive, disse, eu vou reorganizar a minha rede, etc. Usou o pronome pessoal. Eu tenho a impressão que encaminhou para um apoio ao Aécio. E eu acredito que o futuro dela será, de fato, mais uma vez, tentar reorganizar agora, sair do PSB, que ela entrou meio assim à força, não é? E reorganizar a rede, que eu acho que esse é o futuro partindo dela. dessa premissa, daquela aposta que o senhor faz, ainda que veladamente. Se Marina Silva anunciar apoio a Aécio Neves, o que muda no jogo eleitoral? Por assim dizer, e eu preciso, nesse caso, insistir na ideia de que devo fazer um comentário isento, mas eu imagino, somando a ideia de expectativa de mudança, crescimento do Aécio, apoio da Marina, eu tenho a impressão que nós vamos ter, o próximo presidente será o Aécio Neves. O senhor acha que se esse apoio for fechado, o Aécio ganha a eleição? Eu acho. Depende desse apoio? É um achômetro, eu Sim, acho. Mas depende desse apoio? Ah, sim, sem dúvida, para continuar crescendo. Porque acho que já chegou no limite do crescimento dentro da própria expectativa do PSDB. Legal. Eu acho. Agora, não sei se isso vai, de fato, ocorrer, né? Legal. A gente agradece ao senhor, professor Alexandre Hecker, que é professor, cientista político, dá aula no Mackenzie, graduado em História pela USP, mestre e doutor em História Social, também pela Universidade de São Paulo. Mais uma vez, um grande prazer tê-lo conosco. Um grande prazer. Você pode me cobrar essa opinião que eu dei. Não, e o senhor vai voltar aqui, dia 26, eleição, dia 27, nós estamos aqui de novo. Vamos o senhor já pode pôr na agenda lá. Vamos lá, com Tá? muito prazer.